A Gurgel foi pioneira em muitas coisas aqui no Brasil, entre elas os microcarros ou os mini carros. O Chefe foi o primeiro deles, o primeiro carro de passeio, inclusive lançado pela marca, que antes só tinha utilitários no mercado. A gente vai conhecer todos os detalhes desse carro, que ele era menor que o Fiat 147. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Muito bem, pessoal, Gurgel Chefe. O nome é uma alusão ao que seria, segundo o João Gurgel, o carro usado pelos executivos numa grande cidade como São Paulo. Em relação ao tamanho, como eu ressaltei na cabeça do vídeo, ele é cerca de 60 centímetros menor do que o Fiat 147. O Chefe chegou ao mercado em 1983, ele teve uma produção muito pequena, eu vou falar daqui a pouco dirigindo, mas sem dúvida que essa inspiração da Mercedes-Benz tem alguns resultados bastante curiosos, vamos a eles. Primeira questão curiosa, bom, à frente, como a gente sabe, os fora de série usavam peças de outras das montadoras, das fábricas aqui do Brasil, porque simplesmente as importações eram fechadas, né? E ele usa, portanto, essa mesma forma, o conjunto óptico aqui do Voyage. Detalhe, não só da grade dianteira, que ela não refrigera, porque não precisa, né? Mas também, como eu mostrei no Rage, Califórnia, olha só, esse para-choque, na verdade, também é de fibra, mas ele é pintado e parece um para-choque de plástico. A inspiração do Gurgel na Mercedes pode ser vista aqui nesse jogo de rodas de 13 polegadas. Outra coisa que chama atenção nesse carro é o espaço envidraçado. A área envidraçada é muito grande, desde o para-brisa, a parte central, inclusive ele tem um desenho muito curioso, né? O tamanho da porta é meio desproporcional ao restante do carro. E aqui o vidro traseiro, olha só, bem grande, visibilidade em ponto forte. Falando da traseira, nós temos aqui o detalhe dessas lanternas e esses prolongadores laterais, o que dava uma certa ideia de aumentar o desenho do carro. E aqui está o motor, que eu vou mostrar agora, com a dupla saída de escape. Uma mecânica aí já conhecida, Volkswagen ar 1,6 litro. E realmente empurrava o carrinho razoavelmente bem por conta do baixo peso. Porém, o que mais chamou minha atenção assim no Chefe foi isso aqui. O espaço interno dele é muito generoso e foi pensado realmente para ser um carro para ficar no trânsito das grandes cidades e levar 3 pessoas. Então nós temos um motorista e esse banco aqui grande que leva 2 pessoas, é perfeito para casal. Parece uma coisa bem interessante realmente. Falando aqui em acabamento, o acabamento dele já traz um padrão legal para a época. Olha só, nós temos carpete em tudo. Comparado principalmente com outros carros da Gurgel, ele tem um acabamento muito legal. E o painel, com esse volante pequeno que a gente viu em outros modelos da marca, e o painel bastante completo. A gente tem ali, desse lado, está batendo uma claridade, mas nós temos pressão de óleo, vacuômetro, velocímetro. Aqui a gente tem o contagiros com a luz espia, com as luzes espia, né? Marcador de combustível e o relógio, ou seja, muita informação para o motorista, bem interessante. Aqui ainda tem 2 coisas que eu acho legais. Esse porta-luvas central, ou seja, porta-luva podia ser manejado por qualquer passageiro facilmente. E aqui, ó, olha só que detalhe interessante. Nós temos o cinzeiro bem acoplado no painel. E vidros elétricos também, que é outra coisa que tinha em carros de luxo aqui no Brasil, né? Mas uma coisa curiosa de diz respeito ao tamanho, que mostra o tamanho dele, 2 coisas. Bom, aqui nós temos um porta-objeto, dá para botar como se fosse um porta-malas, né? Tem na dianteira, mas tem aqui também. Mas ele é um carro largo, estou esticando a mão, a gente já viu em outras matérias que o carro compacto você consegue alcançar com o braço. Aqui não, você tem que se esforçar para chegar do outro lado. Outra questão diz respeito aos pedais, né? Olha só,
feito uma base aqui. Eu vou comentar agora. Ele usa um chassi tubular e a suspensão traseira desenvolvida pela própria Gurgel. Muito bem, pessoal, Gurgel Chef é um 3 lugares, mas aqui na verdade não cabem 2 pessoas. Forem 2 crianças, um adulto e uma criança um pouquinho apertado, ele efetivamente não é bem um carro para 3 pessoas, mas vamos lá. Uma característica bem legal desse carro, uma primeira característica, né, é justamente que a transmissão, o câmbio, né, aliás, fica bem aqui. A alavanca de câmbio muito perto do motorista, o que torna a ergonomia dele já melhor até do que outros modelos Volkswagen que deram origem à série, lembra dessa expressão? E porque justamente, né, a alavanca está bem do seu lado, bem do lado aqui da perna do motorista. Interessante esse detalhe. Bom, o Chef é um carrinho bacana. Tiraram agora o Peugeot, estava abandonado aqui, vocês lembram? Algum comprador de lasanhas francesas, se é que vocês me entendem. Bom, o Chef então, a ideia dele, ele foi o primeiro modelo da Gurgel que acabou fugindo daquela ideia de utilitário, né? Como a gente viu no X12, todos aqueles modelos da Gurgel que seguiam aquela ideia. Mesmo o Carajás também, que era um veículo com um acabamento mais esmerado, enfim, motor 1.8 e tal, ele também era um utilitário, né, dentro daquela característica dele. Então o Chef acabou sendo fugindo um pouquinho disso, sendo o primeiro, né, a seguir por esse outro caminho. E o que é bacana assim do Chef é justamente essa proposta dele, né? A ideia do Gurgel, ou seja, lançar um carro pequeno, compacto para as grandes cidades, que possa levar 3 pessoas ou quase isso, né? E seja possível utilizá-lo de uma maneira muito prática para contribuir para a diminuição aí do trânsito das cidades. Então, a ideia foi essa, né? A base da Gurgel foi exatamente isso. O mais legal desse carro é o entre-eixos curto dele, cara. É bem bacaninha, viu? E como rende bem esse motorzinho nesse carro. Pô, ele anda bem, pô. É um carrinho valente. Mas aí você imagina o cara lá em 1983, quando o carro foi lançado, chegando, ó, tá vendo? Tô em terceira aqui, ó. Pô, tá subindo bem, vamos lá. Subiria em terceira tranquilamente, meus amigos. Aqui tem uma lombada, né? Mas você imagina o executivo lá chegando na Paulista, justamente dentro desse carro compacto e tal. Essa era a ideia do Gurgel. Na verdade, perguntaram pra mim lá no nosso Instagram, nos vídeos, né? Aquele vídeo inicial, tá tendo uma receptividade bacana, tá sendo muito legal fazer, inclusive. Além daquele dos barulhos, claro. Mas o pessoal tem perguntado sobre, pô, mas ele tinha ar-condicionado, né? Na verdade, não. Essa era uma questão aí até mais delicada, né? Para um executivo que fosse usar o carro. Apesar da gente saber que a maior parte dos carros não tinha ar-condicionado, nem carros caros, né? Isso é uma coisa curiosa também. Mas pegando a ideia original do Gurgel, o carburador aí. O carburador é sempre uma coisinha meio, né? Mas pegando a ideia original do Gurgel, realmente é interessante, né? Você ter um carro que atendesse essa necessidade. Por isso que ele é tão pequeno. Aliás, uma característica que eu acredito que não tenha comentado na prestação inicial é que tanto o para-brisa dele
como o vidro traseiro são idênticos. Olha só, que coisa mais curiosa, né? Tanto para-brisa como o vidro traseiro idênticos. São vidros iguais. Mas o carrinho para dirigir é legal. Esses carros, para quem gosta de Volkswagen, AA, Fusca, Brasília e tal, quem gosta de dirigir esses carros, como vocês sabem que eu gosto, andar em qualquer um deles é sempre muito legal, porque eles são carros fáceis de guiar, são carros que têm uma proposta de serem carros versáteis e carros simples, né, de mecânica, concepção mecânica antiga, mas barata para a época, né? E por isso que era a escolha. Muita gente às vezes que não viveu na época não entende, né, por que a maior parte dos fabricantes fora de série escolhia essa plataforma Volkswagen. Simplesmente porque ele era uma plataforma barata, né, tanto para quem ia comprar, como para quem ia comprar, que eu digo, para o fabricante, como de manutenção. O consumidor estava acostumado com ela. Então, sabe, pô, até 74 a Volkswagen só tinha carros com motor boxer a ar. Tinha recentemente isso aí na matéria do Passat, né, em outras também. Então, baseado nisso, você fala, pô, isso aí é ótimo, né? O pessoal vai comprar, digamos, sem ter muita dúvida. Para o fabricante de carro isso é excepcional. O Chefe acabou tendo vida curta, pouquíssimos exemplares produzidos, até difícil achar um deles. Vamos lá, meu filho. Mas a ideia do Gurgel, e depois o Gurgel criou, né, o BR-800 e tal, e veio realmente dando segmento aí a sua ideia de um carro muito compacto. De qualquer forma, eu acho que ele é um carrinho muito simpático, e eu teria um Chefe para andar de fim de semana, hein? Carrinho legal, cabe em qualquer lugar, muito pequeno e anda bem também. Obrigado pela audiência, grande abraço a todos, até mais.